Olá pessoal, estou de volta para dar aquela continuidade ao nosso vídeo anterior que falava sobre a tela de login, né? Nós tínhamos feito um formulário e tínhamos feito também o arquivo de conexão, o arquivo para a pessoa logar, enfim. Então eu estarei dando uma continuidade nisso, tá? O nosso arquivo, até o momento, ele estava chegando nessa parte aqui, tá? Então até aqui eu acompanhei você fazendo tudo e mostrando na tela, passo a passo e comentando, né? O que eu pude comentar, eu comentei aqui também, tentando deixar o mais claro possível, né? Mas eu vou repetir aqui para que você entenda. Eu tenho aqui duas variáveis, a variável login e a variável senha. Essa variável login ela está recebendo o que vem do formulário, pelo campo que tem o nome de e-mail. A variável senha está recebendo algo também do formulário, de um campo que tem o nome de senha. Ou melhor, essa de cima está recebendo um valor que está vindo de um campo que tem o nome de e-mail, tá ok? E a senha está recebendo um valor que está vindo do campo que se chama senha, tá? Então, olhando aqui no formulário, eu tenho um campo aqui do tipo texto que tem o nome de e-mail. Então, é ele que me fornece o e-mail e eu guardo ele aqui, no login. E um campo do tipo password que tem o nome de senha. E essa senha aqui, que vai ser colocada nesse campo, quando eu clicar em logar, vai ser guardada aqui. Ok. Aí eu criei uma variável. Dentro dela estou guardando uma consulta, né? Utilizando a nossa função MySQL Query, ou Query. Essa variável é uma variável que tem a nossa conexão com o banco. Só para você ter uma ideia, essa é a variável link. E ela tem a conexão com o banco. Então, eu sempre coloco ela aqui primeiro, a vírgula, e aqui o comando do MySQL, que é o responsável por buscar a informação dentro de uma tabela que nós chamamos de tblogin, tá certo? Então, eu estou falando assim, ó, selecione todos os campos da tabela login, onde o e-mail é igual ao login, ao e-mail que o usuário está passando pelo formulário. Aí, descendo um pouquinho. Eu tenho aqui um loop while. O loop while significa enquanto, né? E a leitura que eu fiz com você foi a seguinte. Enquanto a variável linha estiver recebendo valores pela função MySQLFetchArray, o legal dessa função MySQLFetchArray é que ele vai fazer uma varredura dentro da sua tabela, né, baseado nessa consulta. Vamos pensar só um pouco. Se a pessoa passar o e-mail correto, então quer dizer que a nossa consulta ela vai retornar o registro relacionado àquele e-mail. Tá? Só para você ter uma ideia aqui rapidinho, só um momento. Localhost /php myadmin. Então vamos esperar um pouquinho. O usuário é o root. Eu estou usando... Deixa eu ver. Deixa eu verificar aqui que eu já não estou lembrando. Ó, dblogin. Dblogin. Estou usando esse daqui, ó, dblogin. Aqui dentro do banco dblogin eu tenho uma tabela chamada tblogin. Cliquei na tabela, tá bom? Na tabela eu tenho dois registros. Aqui, ó, 1 e 2. No primeiro eu tenho o e-mail link@nintendo.com. Isso aqui é apenas um e-mail que eu coloquei aqui só para nossa aula, tá? E o segundo, zelda@nintendo.com, é apenas um exemplo de e-mail, pessoal. Tá? Então, eu tenho dois registros, falando aqui para você, dois registros. Então, aqui, ó, no logar, quando eu faço a minha consulta, selecione todos os campos da tabela login, onde o e-mail é igual a login. Imaginem, eu venho no formulário e coloco aqui, ó, link@nintendo.com, coloco uma senha, que é a senha que também está cadastrado lá, link, 1, 2, 3, e clico em logar. Ok. Nesse momento, aqueles dados serão guardados aqui, ó, no login e na senha. Beleza, então. A minha consulta, selecione todos os campos da tabela login, onde o e-mail é igual a login. Legal. Então, a minha consulta ela vai buscar, dentro da minha tabela, algum e-mail
igual a esse que o usuário passou. O que vai acontecer? A minha consulta ela vai encontrar esse primeiro registro, que tem o e-mail que a pessoa passou, que é esse aqui, ó. Ok. Aí eu venho aqui, ó, enquanto a variável linha estiver recebendo valores da função MySQLFetchArray, e essa função se baseia na nossa consulta, o que está acontecendo? O FetchArray está fazendo uma leitura do registro que foi encontrado. Então ele vai conseguir ler o ID login, o e-mail e a senha. Tá certo? E ele vai guardar tudo isso aqui dentro da variável line, que para a gente vai ser um vetor. Você sabe que o vetor ele guarda em diferentes posições valores diferentes também. Então vamos supor, no nosso vetor nós vamos ter a posição ID login, e-mail e senha. Então na posição ID login eu tenho o número 1, no e-mail esse e-mail aqui de baixo e na senha essa senha aqui. Legal. Então tudo aquilo está guardado aqui dentro, que é um vetor, teoricamente falando. Então enquanto essa variável estiver sendo preenchida, eu criei uma variável que eu chamei de e-mail. Eu estou guardando dentro dela o que está na posição e-mail. O que está na posição e-mail é esse e-mail aqui. Criei uma variável chamada de senha banco. Eu estou guardando dentro dela o que está nessa posição senha. O que está nessa posição é isso aqui. Se eu quisesse guardar o ID, eu poderia criar aqui uma variável ID, colocar ID banco. Eu poderia pegar o que está naquela posição do ID login, ó, ID login. Pronto. Assim, eu tenho o ID que está lá na tabela guardada dentro dessa variável. Legal. Eu coloquei aqui uma variável chamada de contar, e essa variável ela é a responsável por contar a quantidade de registros que serão encontrados através da função MySQLinumRows, que também se baseia em uma consulta. Tá? Então, até aqui, se a pessoa digitar corretamente, a minha variável contar terá o número 1, porque ele vai encontrar um registro. Tá ok? E aqui eu estou fazendo um teste. Se a variável contar tiver um valor diferente de zero pode ser 1, 2, 3 e por aí vai. Então, eu venho aqui para dentro dela e aqui dentro eu estou fazendo um teste. Se a senha que o usuário está passando for diferente da senha do banco, eu vou mostrar a mensagem senha não corresponde ao registro. Caso contrário, eu vou iniciar a sessão. Eu posso iniciar a sessão assim, ó, Session Start. Essa função aqui ela serve para iniciar uma sessão e ela também serve para recuperar uma sessão que já foi iniciada. Então, todas as vezes que você for trabalhar com sessão, você vai ter que colocar essa função, tá bom? E aí depois você vai poder utilizar o cifrão underline session. Tá certo? Então, eu iniciei a sessão e aqui nessa variável session, que também é um vetor, na posição login user, somos nós que colocamos esses nomes aqui, tá? Então, nessa posição login user, eu estou guardando o e-mail do usuário. E nessa posição senha user, eu estou guardando a senha do usuário. E depois que eu fiz isso, eu estou direcionando essa pessoa para uma tela chamada de adm.php. Deixa salvo isso aqui. Então, se eu colocar o e-mail corretamente e a senha também e clicar em logar, teoricamente falando, ele tem que nos mandar para uma tela chamada de adm.php. Olha aqui, ó. Ele mandou. Apareceu um not found, por quê? Porque nós não temos esse arquivo criado ainda. Então nós vamos criar agora. Era o que estava faltando. Eu deixei para esse nosso segundo vídeo. Ctrl N. Eu vou criar aqui. Deixa eu ver. Eu vou criar aqui o seguinte. Eu vou criar um documento HTML simples, tá, pessoal? Só para a gente ver, né, como que a gente pode usar isso. Vou colocar aqui o cabeçalho.
eu vou colocar aqui o nome de ADM, tá bem? Aqui é um title fechado. Aqui embaixo vai ter o body, aqui é o body fechado. Aqui eu vou colocar um H1, ADM, vou colocar assim, ó, bem-vindo, bem-vindo. Aqui eu vou colocar o nome da pessoa, tá bom? Ou o e-mail dela. Ou melhor, eu vou colocar assim, usuário, 2 pontos, tá certo? Um pouquinho melhor. Então aqui dentro eu vou colocar o e-mail da pessoa. Legal, vou salvar isso aqui, Ctrl S para salvar. Dentro da tabela login, vou colocar o nome de adm.php e vou salvar. Mesmo que você tenha aqui uma estrutura em HTML, você tem que salvar com PHP, tá bom? Não esquece disso. Bom, veja só. Para colocar o e-mail da pessoa, ok? Eu preciso pegar o que eu estou guardando aqui dentro, ó. Tá? Então eu preciso pegar o que eu guardei aqui dentro, ok? Só que eu preciso pegar dentro desse arquivo aqui, o adm.php. Então aqui em cima, antes do HTML, eu vou colocar aqui os delimitadores da linguagem PHP. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir primeiro a nossa conexão, tá? Então connect.php. Então aqui em cima eu tenho o nosso arquivo de conexão, tá ok? Eu vou colocar aqui o nosso session start. Lembrem-se, o session start vai ser usado toda vez que eu for utilizar alguma coisa relacionada à sessão, tá bom? Então session start. Eu vou criar aqui uma variável chamada de log, que vai receber da variável cifrão underline session o que está guardado dentro do login user, ok? E vou fazer a mesma coisa para a senha. Deixa eu ver como é que eu coloquei senha aqui. Ó, senha user. Então, dentro da senha user, eu tenho a senha da pessoa que foi armazenada na hora em que eu criei a sessão, ok? E aqui vai ser pass, de password. Legal, então. Então, a nossa variável log, ela tem o login, ok? E a nossa variável pass, ela tem senha. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada de SQL. Nela eu vou colocar aquela consulta MySQL query, a variável da conexão com o banco. Vou fazer aquele select igualzinho que eu fiz anteriormente. Então, select all from tblogin where, onde o e-mail é igual a log. A variável log tem o login do usuário, que é o e-mail dele. Tá bem? Eu vou usar aqui o while para que a gente possa pegar os valores da tabela. Então, tudo isso é igualzinho que eu já fiz, tá? Vou colocar até line de novo. Line é igual a mysql fetch array. Acho que tá bom até aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o e-mail da pessoa, tá? Que foi identificado aqui, ó, no nosso select, tá? Então, estou pegando o e-mail que está na tabela. Vou pegar a senha que está dentro da tabela. Tá? Então, até aqui eu tenho o e-mail e a senha. E aí eu vou fazer o seguinte. Se o e-mail... Vamos fazer o seguinte. Se o e-mail for diferente de vazio e a senha diferente de vazio, quer dizer que a pessoa está o quê? Está conectada, tá certo, né? Caso contrário, o que eu vou fazer?
eu vou redirecionar essa pessoa para a tela de form login. Então, vou usar um header aqui. Então, caso essas duas variáveis estejam vazias, é porque a pessoa não logou ainda, tá? Então, eu vou fazer ele voltar lá, location, form underline login.php. Então, vamos tentar entender isso aqui. Eu usei session start de novo para recuperar a sessão. Eu estou guardando aqui dentro da variável log o que está dentro de login user. Estou guardando dentro da variável pass o que está dentro de session, de senha user, né? E aqui eu faço uma consulta aonde o e-mail tem que ser igual a log. Caso seja encontrado registro, quer dizer, eu vou conseguir armazenar o e-mail da pessoa aqui dentro e a senha da pessoa aqui dentro. E aí eu vvou testar. Se o e-mail for diferente de vazio e a senha também, quer dizer que o cara está conectado. Eu vou colocar até um comandinho aqui para você ver. Ó. Está conectado. E se não, eu vou redirecionar essa pessoa para a form login, para que ele possa logar antes de vir para essa tela de ADM. Tá certo? Ok, então. Para não acontecer, pessoal, de repente, né, surgir algum erro, até porque a pessoa pode tentar vir para cá e pode ser que apareça uma mensagem de erro muito rápido, mas ele não vai perceber. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o arroba aqui antes. O arroba, ele tem a função de fazer com que o erro seja ignorado. Tá? Então, caso essa variável contenha um erro, o arroba ele vai fazer com que esse erro seja ignorado. Tá? Isso aqui é só uma informação que pode nos auxiliar em alguma coisa, talvez hoje, talvez um outro dia, enfim. Vou salvar e vou verificar. Tá? Tá tudo salvo aqui. Aí você pausa o vídeo, dá uma copiada aqui, tá bem? E você vem aqui, ó. ADM não existia ainda. Ó, eu fiz o que? Eu recarreguei a página e aqui apareceu, está conectado. E o usuário aqui. Legal. Agora, veja só. Eu vou colocar aqui, ó, o e-mail da pessoa. Lembrando que nós temos o e-mail da pessoa guardado aqui na variável e-mail. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Echo e-mail. Certo? Voltando aqui, olha só, usuário, link underline Nintendo. Legal. Beleza. Eu vou criar aqui, pessoal, uma variável, não, um link. Um link para que ele possa sair, né? Se desconectar da conta. Eu vou chamar de logout.php. Então, sair. Então, esse link, quando ele clicar aqui, ele vai sair, tá? Voltando aqui, F5, olha lá, o link está aqui. Clicou aqui, não existe ainda. Legal. Então, vamos criar o arquivo chamado de logout.php, que é bastante simples. Qualquer coisa, vê aqui, dá uma pausa, copia rapidinho e me acompanha logo em seguida. Ctrl N. Esse aqui é o nosso arquivo chamado de logout. Vou até comentar aqui para vocês. Opa, logout.php. Esse é o arquivo. Bom, lembre-se, toda vez que eu for utilizar session, eu preciso colocar o session underline start. Ok? O que eu vou fazer? Bom, eu tenho as minhas variáveis de ambiente, no caso, essa aqui, ó, com essa posição e com essa, eu tenho essas variáveis preenchidas com valor. O que eu vou fazer com elas? Eu vou utilizar unset. A função unset, ela remove as definições que foram aplicadas, por exemplo, à nossa variável. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, session login user. Então, vou remover as definições que foram aplicadas em login user e senha user, tá bom? E depois que eu terminar de fazer isso, eu vou direcionar essa pessoa para a tela chamada de form login.
logout.php. Então, assim que eu clicar em logout, eu serei enviado para esse arquivo ele vai recuperar a sessão, ele vai remover as definições que nós temos nessa posição login user e sem user. Ele vai tirar essas definições. E no final ele vai me redirecionar para onde? Para a form login. Tá? Pausa o vídeo, copia rapidinho e depois me acompanha. Ctrl S para salvar o nosso arquivo. Logout.php. Então o arquivo existe. Voltando aqui no navegador, vou voltar um pouquinho, F5 para recarregar e vou clicar em sair. Ó, saiu, correto? Então, aproveitando que ele saiu, eu vou tentar ir na tela de ADM. Ó, eu venho aqui em cima e digito adm.php. Olha lá, ele não deixou eu ir para a tela de ADM sem estar logado. Ó, não vai. Então, eu preciso logar primeiro. Ó. Link, @Nintendo, a link 123, tá logado, ó, tá conectado, né? Então é isso aí, quiser sair, né? Se eu colocar aqui zelda@nintendo.com e zelda 123, olha lá, conectado, usuário, zelda@nintendo.com, sair. Então tá aí, pessoal, nossa tela de login funcionando, a pessoa consegue logar, né? Existe uma verificação para a senha, né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, link. Vou colocar uma senha diferente daquela que está cadastrada. Vou colocar ABC123. Logar. Olha lá. Senha não corresponde ao registro. Deixa eu voltar. Link 123, logar. Olha lá. Está conectado. Ok? Então, nosso arquivo está funcionando. Essa mensagem aqui está logada. Não precisa aparecer, pessoal. Coloquei só para a gente ver o que estava se passando. Eu vou comentar, tá bom? E apenas isso. Tá? Então, se o e-mail e a senha estiverem corretos, o que vai acontecer? Aqui não vai ter nenhuma ação, mas caso a senha e o e-mail não esteja correto, né, não estejam preenchidos, ele vai para a tela de form login. Então, espero que com isso você tenha conseguido fazer a sua tela de login, tenha conseguido se conectar e tenha conseguido também fazer o logout aí na sua página também. Espero que você tenha curtido bastante esse tutorial, tá bom? Assim que puder, estarei voltando, trazendo mais algumas ideias para você também. Espero que você tenha curtido muito isso aqui, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não é inscrito. E aí assim você vai conseguir acompanhar um pouco mais de perto as novidades que pintarem por aqui, tá bom? Desde já agradeço bastante pela sua atenção, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.